Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um módulo do programa Máquina de Vendas. E nesse módulo a gente vai falar sobre prospecção receptiva, né? Prospecção receptiva, Henrique, isso, como que a gente deve atender um cliente que entre em contato com a gente, seja ele qual for o canal, seja ele por telefone, seja ele pelo Instagram, seja ele pelo Facebook, seja ele por e-mail, pelo WhatsApp, enfim. Isso a gente chama de prospecção receptiva, toda vez que o cliente entra em contato com a gente. Então a gente vai falar detalhadamente aqui qual é a melhor estratégia, qual é o script que deve ser adotado, e você vai receber todo esse conteúdo para que você possa ter como apoio, né? Além de você estar aqui fazendo esse treinamento, assistindo esse vídeo, você vai receber aí um conteúdo, um script pronto para que você possa aplicar isso junto com a sua equipe ou você aplicar no seu dia a dia enquanto consultor, enquanto líder comercial. Bom, então vamos lá. Bora de conteúdo, né? O que é uma prospecção receptiva, Henrique? Prospecção receptiva é quando o cliente entra em contato com você. Então, certamente aí no seu negócio, aí no seu dia a dia, na sua rotina, várias pessoas devem ligar aí para perguntar a respeito dos valores, algumas pessoas devem mandar um direct para você no Instagram, algumas pessoas devem mandar uma mensagem para você no WhatsApp, ou devem te perguntar as coisas através do Facebook, e normalmente essa pergunta está relacionada ao preço. A pessoa viu alguma publicidade sua, ou procurou você nas redes sociais ou no Google, e achou lá e entrou em contato com você te perguntando: olá, tudo bem? Eu gostaria de saber os valores aí de vocês, qual o preço da mensalidade, enfim. E esse contato, ele tem que ser transformado numa oportunidade real de vendas. É isso que a gente vai falar aqui. Então é importante que você saiba como lidar. Quando essas pessoas entrarem em contato com você, como que você deve agir, como que você deve atender, quais são as estratégias que você deve utilizar para que você possa se diferenciar. Então imagina que é um desafio a mais, a pessoa não está aí, ela não está vendo o seu produto, ela não está vendo o seu serviço, ela não está tendo oportunidade de conversar com você tete a tete e provavelmente não é a primeira empresa que ela procura, ela deve ter entrado em contato com algumas outras ou está entrando em contato com algumas outras. E aí quais são os diferenciais nesse processo que podem me tornar mais atraente para que o cliente escolha entre todas essas pesquisas que ele está fazendo, ele escolha pela gente. Então é isso que a gente vai tratar aqui. Bom, como gerar uma oportunidade clara através de um processo de prospecção receptiva, né? Bom, primeiro você tem que ter uma estratégia. Toda vez que o cliente entra em contato com você, é muito importante que você tenha um script muito bem alinhado. Você precisa primeiro, agradecer esse cliente por ele ter entrado em contato, saudar esse cliente. Então o cliente vai ligar aí para você e vai te perguntar: olá, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber os valores. Claro, com quem eu falo, por gentileza? Com o Rodrigo. Ô, Rodrigo, muito prazer em estar falando com você, muito obrigado por ter entrado em contato com a nossa equipe, com a nossa empresa, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é saudar esse cliente, porque isso já pode te gerar um diferencial. É muito comum eu perguntar valores em uma academia, em um box, em um estúdio, e a pessoa simplesmente me respondeu o valor de forma seca. Então, apesar de eu não estar ali tete a tete, eu tenho que criar empatia, eu tenho que me tornar atraente. Então o primeiro objetivo é você realmente poder saudar essa pessoa e agradecer por ela ter entrado em contato com a gente. Segundo ponto, qual é o objetivo de você estar falando com essa pessoa? O que vai fazer com que você aumente a possibilidade desse cliente que está te fazendo uma simples pergunta, de repente se tornar um cliente ativo aí do seu box, do seu estúdio, da sua academia? É você ter uma estratégia e entender que você não vai vender por telefone para ninguém. As pessoas vão precisar ir até aí para comprar. Dificilmente uma pessoa vai falar com você por telefone, você vai falar os valores e ela vai se interessar em comprar. E então é impossível acontecer uma situação do tipo: qual que é o valor da mensalidade de vocês? Ah, R$100. Ah, que legal. Ó, faz o seguinte, me passa o número do Pix de vocês, eu vou fazer uma transferência, eu já quero fazer minha matrícula. Na realidade, lembrando lá no contexto inicial,
A grande maioria das pessoas, elas não gostam da prática da atividade física. Elas procuram movidas por um sentimento de culpa ou por uma recomendação médica. Então, muito provavelmente, esse cliente está querendo curar um sentimento de culpa. Ele quer que você diga logo o preço para ele poder justificar para ele mesmo que está acima da minha expectativa, esse valor para mim está muito alto, então até gostaria de fazer, mas eu não posso. Então você não pode cair nessa armadilha. Isso ele não faz de forma consciente, ele faz de forma inconsciente. Então a sequência disso daí é você gerar esse simples contato, através desse simples contato, você gerar um cadastro, você gerar um lead ou um mailing. O que é um mailing? O que é um lead, Henrique? É o contato de uma pessoa que possa comprar o seu produto. Ele é um lead quando ele vem através de um canal online. Ele é um mailing quando ele vem através de um canal offline. Então, isso significa que depois de eu saudar esse cliente, depois de eu agradecer ele pelo contato, o próximo passo é eu perguntar o nome dele e anotar o telefone, o e-mail desse cliente, caso essa ligação caia, caso esse cliente não apareça, eu posso entrar em contato com ele novamente. Olha, Rodrigo, para evitar que a ligação caia e eu não tenha como entrar em contato com você, você pode me confirmar o seu telefone, o seu número do WhatsApp? Olha, é que aí eu já consigo inclusive te mandar algumas informações, te adiantar algumas informações pelo WhatsApp, aí ele vai te falar o telefone. Você tem algum e-mail para que eu possa te encaminhar algumas informações também por e-mail? Qual é a importância disso? Bom, se esse cliente vai te visitar ou não, você já tem lá o nome, o telefone e o e-mail desse cliente. Isso já virou um cadastro. E aí, se esse cliente não aparecer, nas ações futuras de prospecção ativa que você vai fazer, você vai ter a possibilidade de fazer um disparo de uma campanha, de uma ação, convidar ele para um determinado evento que a academia possa fazer, né? Então isso é muito importante. Quantas e quantas pessoas não entram em contato com a gente que poderiam alimentar o nosso funil de receptivo e que às vezes a gente não faz o cadastro dessas pessoas, a gente não aborda, não utiliza esse tipo de estratégia. Bom, então o cliente entrou em contato, saudei ele, perguntei o nome, telefone e e-mail. Na sequência disso, o meu objetivo também é tornar esse simples contato uma visita presencial. Eu quero levar esse cliente até a academia, o box ou o estúdio, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso perguntar qual é a modalidade que ele tem interesse. Ô, Rodrigo, qual a modalidade de interesse? Eu tenho interesse, por exemplo, pela musculação. Perfeito. As próximas perguntas, elas vão ser feitas justamente para antecipar as possíveis objeções e diminuir as possibilidades dele te dizer que ele não pode ir até aí. Então, você tem interesse na musculação, mas você pretende fazer quantas vezes por semana? E ele vai estar entendendo que você está perguntando da modalidade, quantas vezes por semana que ele quer fazer, para saber qual o preço de acordo com a utilização dele, né? Então, olha, você tem interesse na musculação e pretende fazer 3 vezes por semana. Quais são os dias que você tem mais disponibilidade? Eu tenho disponibilidade de segunda, quarta e sexta. No período da manhã, da tarde ou da noite? Eu tenho disponibilidade no período da manhã. Então eu já sei que esse cliente é o Rodrigo, já sei o WhatsApp dele, já sei o e-mail dele, já sei que ele tem interesse na musculação, que ele tem disponibilidade 3 vezes por semana no período da manhã. A partir daí, o que eu faço? Eu dou uma ideia de valores para ele, mas eu não detalho, eu não tenho como vender isso por telefone ou por mensagem. Então eu vou falar, olha, eu tenho valores aqui a partir de... E aí, como o meu objetivo é atrair esse cliente, eu tenho que falar um valor mais atraente. Então, se a minha promoção o valor menor que eu posso oferecer para ele, o meu plano mais atraente, custa lá R$ 99, eu tenho valores aqui a partir de R$ 99. Mas eu não consigo, Rodrigo, te discriminar todos os valores por telefone, porque a gente tem diversas opções. Mas aproveitando que você tem a disponibilidade, as segundas, quartas e sextas do período da manhã, eu gostaria de te dar um presente. Eu gostaria de te presentear com uma aula grátis aqui na nossa academia, no nosso estúdio, porque aí você tem a oportunidade de vir até aqui,
conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos professores, experimentar como é que funciona o nosso processo de atendimento, e eu tenho a oportunidade de sentar com você e te explicar todas as opções de valores que você tem. Você prefere agendar essa aula no horário das 8 ou das 9? E aí, veja bem, depois que eu me apresentei, que eu saudei ele, que eu peguei nome, telefone, e-mail, perguntei a modalidade, quantas vezes por semana, quais são os horários que ele tem mais disponibilidade, que eu dei uma ideia de valores para ele, eu faço uma pergunta de fechamento, quando eu convido ele para uma aula experimental. Eu faço a pergunta de fechamento sem dar opção, não é uma pergunta aberta. Você quer marcar uma aula experimental? E isso gera a possibilidade do cliente te responder não. Já eu sei os horários disponíveis dele, eu dou 2 opções para ele, porque aí eu diminuo a chance desse cliente me dar qualquer tipo de objeção, porque ele só tem 2 escolhas, né? Ele escolhe às 8 ou às 9, ou ele vai te dizer, olha, nem às 8 nem às 9, para mim é complicado, eu só posso às 14, eu só posso às 15. Não tem problema, Rodrigo, vou deixar agendado aqui para você então às 14 horas, ou vou deixar agendado às 11 horas, né? Como ele disse que só tinha disponibilidade no período da manhã, eu vou deixar agendado aqui às 11 horas para você. Você chegando aqui, você me procura, eu sou o Henrique, e eu vou te encaminhar para o professor para que você possa fazer essa aula, entender como é que funciona a nossa metodologia, e no final da aula eu sento com você e te explico todas as opções de valores que a gente tem. Caso não te interesse, não se enquadre dentro do seu orçamento, não tem problema nenhum. Pelo menos você pode vir até aqui, conhecer o produto para que você possa tomar essa decisão com mais tranquilidade. Ou seja, o objetivo disso é virar um agendamento. E aí quando a gente diz virar um agendamento, o ideal é que você tenha uma agenda única ali de aulas experimentais e que toda a equipe comercial tenha acesso a essa agenda, para saber que na quarta-feira, às 11 horas, está agendada a aula experimental do Rodrigo. E todo o time tem que estar preparado para receber o Rodrigo, tem que estar sabendo que o Rodrigo vai chegar lá às 11. Né? Então isso é muito importante e enriquece o seu trabalho. Essa seria uma estratégia, um script, né? Uma estratégia de como você tornar essa oportunidade de um simples contato receptivo em um agendamento se tornar uma visita e uma visita se tornar uma possível venda. Qual é a importância de você gerar um lead ou um mailing? Existem empresas que elas precisam comprar lead ou comprar mailing. Eu quero vender, mas eu não tenho contato de pessoas que possam comprar o meu produto. Então eu contrato empresas que geram leads e mailing, ou que têm leads ou mailing, e pago por isso. E quando eu estou te falando disso, eu estou querendo te dizer que você tem condições de gerar lead ou mailing de forma gratuita, só alinhando um processo padrão de como atender ou responder um cliente. Por mais que esse cliente não compre com você agora, esse lead ou esse mailing, ele vai ser trabalhado ad eterno. Então, todos os meses, você pode fazer uma campanha promocional e pegar lá todos os clientes que entraram em contato e que de repente não vieram nem sequer visitar a academia, ou que vieram visitar e não compraram, e você pode fazer um disparo para essas pessoas, ofertando para elas aquela condição que você tem para aquele mês específico. Então não significa que o cliente que não comprou no primeiro momento, a gente perdeu essa pessoa. Não, significa que quanto maior o volume de clientes que a gente tiver dentro do nosso funil de vendas receptivo, significa que maior possibilidades a gente vai gerar para os próximos meses. A gente vai ter uma maior lista para que a gente possa trabalhar. Então, todo cliente que entrar em contato, o ideal é que ele vire um lead ou um mailing, justamente para que a gente possa trabalhar futuramente esse cliente. E olha só que coisa interessante. As equipes que aplicam esse processo, muitas vezes me relatam que, e a gente mensura isso, eles me relatam que às vezes eles trabalham 3, 4, 5, 6 meses o contato com o cliente para que se torne uma venda. O cliente agenda e não vem, no outro mês eles disparam uma campanha, eles fazem contato com esse cliente, ele diz que não tem interesse, passa 1, 2 meses eles entram em contato de novo. Ou seja, quem não é visto não é lembrado. Então, se em algum momento ele tiver com sentimento de culpa aflorado e pensando em fazer uma academia,
muito provavelmente ele vai lembrar de quem? De quem teve em contato com ele frequentemente. Isso não significa que também eu vou ser chato a ponto de incomodar as pessoas. Não, existem várias estratégias de como se comunicar com essa pessoa para que ela sempre lembre que a gente está ali. E quanto despertar interesse nela em procurar uma academia, um estúdio ou um box, ele lembrar da gente que foi quem já manteve um contato com ele. Então isso é muito importante, por isso que é interessante que todo contato ele vire um lead, ele vire um mailing. E outro fator fundamental é que muitas pessoas que não trabalham em alta performance me respondem, né? Eu já falei isso, vou repetir. E aí, batemos a nossa meta? Como é que a gente está em relação ao resultado? Nossa, tá terrível esse mês, porque a gente não tem procura, a gente não tem visitas. E aí, normalmente eu costumo responder, se isso está acontecendo, a gente tem que ter autorresponsabilidade e entender que a culpa é nossa. Porque se eu tivesse gerando lead e mailing, eu não precisava estar parado aqui esperando quem vai me procurar. Eu poderia estar entrando em contato com todas essas pessoas que já me procuraram e por algum motivo não puderam comprar o meu produto. Então isso significa que essa é a importância de você gerar um lead e gerar um mailing. A oportunidade de venda não acaba ali, ela permanece. Quanto maior o seu funil de pessoas que te procuraram e não fecharam, maior a sua oportunidade, maior a sua flexibilidade de criar ações para esse público, para que ele possa comprar em algum momento ou em algum momento ele possa escolher você. Então tá aí a importância. O follow-up, né? De nada resolve você ter esse processo, você fazer um treinamento como esse, você querer implantar esse processo dentro do seu negócio, se você não fizer o acompanhamento disso, né? Se você não tiver uma organização para onde esses contatos vão, quantos contatos a gente já fez com esse cliente, quais foram os contatos que foram feitos. Se esse cadastro desse cliente foi muito bem feito, então em ações futuras eu sou mais assertivo. Então, por exemplo, eu vou fazer um dia com DJ na musculação. E aí eu vou aproveitar que eu vou colocar um DJ lá na sala de musculação nesse dia, vou gerar uma condição especial para as pessoas que forem. Eu vou pegar todo esse mailing de pessoas que me procuraram e de repente não foram até a academia e eu tenho um motivo diferente para entrar em contato com essas pessoas. Olha, no dia tal a gente vai ter uma catraca livre, você pode treinar aqui gratuitamente com a gente vai ter um DJ nesse dia. Venha participar dessa ação com a gente. E inclusive nesse dia, caso você se interesse em comprar, você vai ter um desconto especial, você vai ter uma condição específica, né? Que não necessariamente precisa ser um desconto, você vai levar um benefício XYZ. Então olha só como que eu tenho flexibilidade para fazer ações futuras, mas para isso eu preciso fazer o follow-up, eu preciso fazer o acompanhamento disso. Então é fundamental o gestor, o líder comercial, o consultor, todo mundo ter a consciência do quanto que esse trabalho pode gerar de resultado imediato e futuro. E quanto que é importante esse trabalho. Também é fundamental que o líder comercial, o gestor, ele acompanhe o time para saber se realmente todas as pessoas que estão entrando em contato, elas estão sendo respondidas da forma correta, tá sendo respondida de acordo com o script, de acordo com a estratégia que a gente alinhou. Se esses contatos estão sendo cadastrados da forma correta, com todas as informações necessárias, quanto mais você cuidar desse mailing, mais flexibilidade você vai ter para não permitir que você não tenha resultados de forma produtiva constantemente. Então, se tornar uma máquina de vendas é saber que você não pode desperdiçar nenhuma oportunidade e que você tem que estar plantando sempre. Quanto mais você planta, mais você tem o que colher. Bom, a importância de mensurar funil de vendas. Quando você não mensura o funil de vendas, você não consegue mostrar para a equipe o quanto que aquele trabalho, que a seriedade em cima daquele processo pode interferir no nosso resultado final. Então eu preciso mostrar quantas pessoas entraram em contato com a gente através do Instagram. Dessas pessoas, quantas delas agendaram alguma aula experimental? Dessas que agendaram, quantas compareceram? Dessas que compareceram, quantas compraram? Dessas que compraram, quanto compraram planos anuais? Qual foi o nosso faturamento através dessas ações? O quanto que isso representou da sua meta? Olha como é importante você fazer esse trabalho com maestria, né? Se a equipe não vê o resultado, muito provavelmente ela não dá importância.
E aí ela deixa de seguir o processo porque ela não sente, ela não acredita que aquilo possa ser um fator decisivo, por exemplo, para determinar se ela bate a meta ou se ela não bate a meta. E aí a pergunta que eu te faço é: quantas e quantas vezes, né, se é que no seu negócio tem uma meta, um objetivo claro, a sua equipe trabalha baseada numa meta, quantas vezes a gente deixou de bater uma meta por 2 ou 3 vendas? Né? E que se esse processo tivesse sido feito de forma mais intensa, essas 2, 3 vendas poderiam ter saído desse funil de vendas. E isso poderia ter te gerado um determinado resultado. Então, quando você olha e mensura o funil de vendas, além de você mostrar para a equipe o resultado, você pode traçar metas de melhorar o desempenho em cima disso. Olha, gente, por exemplo, a gente recebeu aqui contato de 100 pessoas através do Instagram. Só que dessas 100 pessoas, só uma comprou. Então vamos olhar aqui, aonde que está o nosso delay? Pô, de 100, 80 agendaram. 80 agendaram, mas só 20 vieram. Opa, então peraí. Se 80 agendaram e só 20 vieram, será que se a gente fizer um disparo de uma mensagem de forma antecipada, lembrando o aluno do agendamento da aula experimental dele, será que isso não poderia aumentar essa probabilidade? Pô, legal. Esses alunos que não vieram, não compareceram, agendaram uma aula experimental e não compareceram, a gente fez um segundo contato, a gente fez um repique dessa lista, a gente tentou reagendar com esses alunos 1, 2 vezes, né? Então isso aumenta o seu aproveitamento no funil de vendas. Se você não mensura, você não sabe se realmente isso está sendo feito e o quanto que isso tem interferido no seu resultado. Bom, aqui está todo o processo de prospecção receptiva, né? Uma tarefa super simples, mas muito importante para que você possa aproveitar com certeza diversas oportunidades que surgem e que você não torna ela oportunidades reais porque você não tem uma estratégia adequada. Então aqui você está recebendo toda uma adequação desse processo, dessa estratégia, para que isso possa fazer diferença no seu resultado. Espero que você tenha gostado dessas dicas e nos encontramos no próximo módulo.